Olá, meus amores, tudo bem? Vamos para a nossa aula de Geografia, página 12 a 15, os rios e as paisagens brasileiras. Enquanto a tia vai lendo, vocês podem ir observando os maiores rios que temos aqui no Brasil. A sobrevivência e o desenvolvimento de muitas civilizações estão associados à existência dos rios. Além de ser fonte de abastecimento de água e produção de energia, os rios nos permitem pescar, navegar e brincar. Mas antes de servir ao ser humano, eles são elementos naturais, com forma, estrutura e dinâmica próprias. Vocês vão observar agora um esquema que explica os elementos que compõem um rio e vão poder perceber a importância dos rios para a nossa sobrevivência. Sabemos que eles produzem energia, como já citado anteriormente, que eles também são fonte de alimento e sem contar que é essencial para a nossa sobrevivência, já que é responsável pelo abastecimento da água que consumimos diariamente. Vamos então aprender um pouquinho sobre as partes de um rio? Acompanhem com a tia aqui no vídeo e também olhem lá na página 12 da apostila de vocês. Meus amores, vocês podem obter esse gráfico lendo o QR Code da página 12 e também tem uma realidade aumentada na página 13, que é um joguinho muito legal. Você vai percorrendo o rio e descobrindo as partes que o compõem. E para você seguir, você tem que acertar a resposta. Então vamos descobrir o que é cada um dos componentes dos rios. Esses dois marcadores no topo da montanha são chamados de divisores de águas. São as partes mais elevadas do relevo, que dividem para que lado as águas da chuva irão cair. Obviamente, elas irão todas para a parte mais baixa, porque o rio não corre para cima, ele corre para baixo. Seguindo aqui, vamos ver o que é esse pontinho amarelo no meio da página. É a nascente, é onde o rio nasce. Em alguns lugares também são chamados de cabeceira. Vamos descer mais um pouco e descobrir o que são esses daqui. São as corredeiras, são os pequenos desníveis no relevo que dão origem às corredeiras. Então, as partes onduladas, as partes que não são retas, os desníveis assim chamados, que dão origem às corredeiras, que automaticamente irão dar em uma queda d'água ou cachoeiras. Os desníveis no relevo dão origem às quedas d'água. Vindo mais um pouquinho para cá, temos as margens. As margens são as terras que ficam do ladinho do rio. A margem, como nós fazemos a margem no caderno, que fica do lado da nossa escrita, as margens do rio são as terras que estão do ladinho do rio, que fazem margem, que é por onde o rio passa. O curso, que é o caminho percorrido pelo rio, que o rio vem da nascente, passa pelo curso, que são os caminhos que ele segue. Temos aqui os rios que desaguam em outros, que são chamados de afluentes. E mais aqui à frente teremos o rio principal, que é o que recebe a água dos afluentes, que percorre todo esse ciclo aqui e deságua na foz, que é os oceanos, os rios maiores. Então, os rios, eles são parecidos com os seres humanos. Eles têm um ciclo. Ele nasce,
Ele segue o seu curso e ele morre, ele deságua em um rio maior. Como é um ciclo, ele nunca termina. Então, vocês também podem estar acessando a realidade aumentada, como a tia Jaque falou, e ver um pouquinho sobre os elementos que compõem um rio. Entendam melhor, vamos ver mais um pouquinho sobre as partes de um rio. A nascente é o lugar onde os rios começam a se formar. O leito é o local por onde as águas fluem, por onde elas passam. A margem é a porção de terra que fica imediatamente de cada um dos lados do leito dos rios. Os afluentes, onde o rio despeja suas águas em outro rio, chamado rio principal. E a foz, o rio despeja suas águas no mar ou em outro rio no local, chamado foz ou desembocadura. Então, como é feito o aproveitamento dos rios? Rios que percorrem relevo de planície, tornando seu curso mais lento e formando meandros, são chamados de rios de planície. Esses rios são favoráveis à navegação, de barco para a pesca. No norte do Brasil, há cerca de 23 mil quilômetros de rios navegáveis, o que possibilita o transporte de pessoas e mercadorias para diferentes lugares. O Rio Amazonas é o principal rio dessa região do país. Os rios de Planalto percorrem relevos com desníveis, por isso, ao longo do curso de suas águas, formam-se cachoeiras e cascatas. Esses rios podem ser aproveitados para a instalação de usinas hidrelétricas e geração de energia. A usina hidrelétrica de Itaipu, por exemplo, tem o maior aproveitamento hidrelétrico do país e foi construída no Rio Paraná, principal rio do Paraná. O Rio São Francisco, também conhecido como Velho Chico, com cachoeiras e corredeiras em vários trechos, é outro exemplo de rio de Planalto. Ele percorre 5 unidades federativas, nasce em Minas Gerais, atravessa o estado da Bahia, passa pelas divisas entre Bahia e Pernambuco, Sergipe e Alagoas e deságua no Oceano Atlântico. Vamos ver um pouquinho sobre os rios perenes e também os rios temporários. Os rios perenes são os rios que possuem água o ano inteiro, pois suas nascentes se localizam em locais onde chove muito ou são abastecidos pelo derretimento de geleiras. Em contrapartida a isso, os rios temporários estão em locais onde chove pouco e a seca faz com que os rios sequem, tornando-os rios temporários. E no Brasil, a maioria dos rios são perenes. Um exemplo, o Rio São Francisco. Então, esse rio ele é muito importante para as pessoas que vivem na região Nordeste, pois ele serve como meio de transporte, fonte de energia elétrica e para a irrigação, para que eles possam realizar as suas plantações, já que o Nordeste sofre com uma seca avassaladora há décadas. Lá quase não chove, é uma das regiões mais secas do país. Então, o Rio São Francisco ajuda a minimizar as consequências dessa seca. Então, vocês devem responder a cruzadinha da página 13, decifrar esse enigma que está aqui na página 14 e copiar e responder as perguntas que a tia Jaque vai passar no caderno de geografia. Beijos!